Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal e o vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre o desfraude do Gael. Ele desfraudou tanto de dia quanto de noite, então agora eu vou fazer o vídeo que vocês mais pediam lá no meu Instagram, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, deixa o teu like aqui pra mim, te inscreve no canal que é super importante e bora pro vídeo. Então vamos começar do começo, né? Vocês estão pedindo muita dica pra desfraude, só que assim, eu tenho que ser bem sincera com vocês. Eu não fiz nenhuma receita de bolo, não fiz aqui nenhum passo a passo com o Gael pra ser uma evolução, assim, realmente partiu dele, foi algo natural dele, como o desmame, que era uma coisa que eu queria muito que partisse dele, eu nunca quis tirar o peito dele, né? E aconteceu dele não querer mais e foi isso que aconteceu basicamente com o desfraude. Na minha opinião, acho que foi bem cedo, assim, eu não tinha intenção nenhuma de tirar a fralda dele agora, mas era uma coisa que ele se irritava, né, que ele já não tava mais aceitando ficar de fralda e ele tava fazendo as necessidades, então, no vaso super bem. E aí a gente, né, foi levando isso daí e por fim chegamos agora no desfraude completo, de dia e de noite, né, como eu contei pra vocês. Então, vamos recapitular tudo, vou falar aqui tudinho quando começou, como é que foi o nosso processo por aqui, né? Lembrando que são as nossas experiências, então cada criança é única, se seu filho ainda não desfraudou, tá tudo bem. Converse tudo então direitinho com o pediatra do seu filho que vai poder te orientar de uma melhor forma, né? Então vamos lá. Antes mesmo dos 2 anos, eu já demonstrava, né, o interesse dele sentar no vaso e fazer, mas naquele tempo ali era só mais pra imitar a gente, né? Ele via a gente fazendo, ele queria fazer igual. E eu colocava ele sentado ali e ele fazia, na maioria das vezes ele sempre fazia, né, um xixizinho, tinha vezes que ele não fazia e fazia barulho assim com a boca como se estivesse, né, fazendo. E a gente sempre deixou ele bem à vontade, né, quando ele quisesse sentar ali. Eu nunca chamei, assim, a primeira vez que ele quis sentar no vaso foi por livre e espontânea vontade dele, sabe? Ele me viu ali e ele queria fazer também no vaso. Eu comecei, né, a deixar ele, então quando ele pedia eu botava ele sentadinho ali. E tinha vezes que ele fazia, tinha vezes que não fazia. Na maioria das vezes até rolava um xixizinho, mas assim, era bem pouca coisa, né? Então a gente foi deixando ele assim, ele tinha por volta de 1 ano e 7, 1 ano e 8 mais ou menos. E aí eu falei até com a pediatra, né, comentei isso com ela e ela achou muito cedo, né, pra começar o início ali do desfraude, né, porque ele não tinha nem 2 anos ainda e eu também, né, sempre deixei ele bem à vontade, não era uma coisa que eu queria tirar já a fralda dele, eu deixava ele à vontade porque ele queria, né, fazer igual eu tava fazendo, como eu falei pra vocês, era mais uma coisa pra imitar, né? Não era uma coisa que ele pedia quando sentia vontade. Então a gente seguiu fazendo dessa maneira e quando eu vi ele tava com 2 anos e já tava fazendo ao menos uma vez ao dia. Tava fazendo certinho o que ele tava pedindo pra fazer no banheiro, né? Então eu comecei a incentivar ele. Eu comprei um assento redutor pra deixar ele também mais confortável, né? Porque eu não precisava ficar segurando ele aqui no braço. E aí então eu comecei a falar pra ele pra gente fazer antes de tomar banho, né? Então antes de tomar banho, que ele já tava peladinho, já tava indo pro chuveiro, eu comecei a pedir pra ele se ele não queria fazer, então, no vaso, né? E isso ele tava com 2 anos e alguma coisinha, sabe? Tipo, 2 anos e algumas semanas, não era 2 anos e 1 mês ainda. E aí foi indo muito bem, sabe? Foi fluindo muito bem, muito rápido, assim. Ele pegou já, antes de ir tomar banho, ele pedia já pra fazer o xixi no vaso, então. E aí ele mesmo pegava o assento redutor, colocava ali em cima do assento mesmo do vaso, né? E já pedia pra sentar. E aí ele ganhou um banquinho pra escovar os dentes, né, da marca Gun. Só que pra ele escovar os dentes ainda ficava muito baixo, então a gente começou a colocar pra ajudar ele a subir no vaso. E ele pegou esse daqui muito rápido e pra ele foi uma coisa muito divertida. Pegar o banquinho, colocar na frente do vaso, pegar o assento, colocar em cima ali. E aí ele começou a pedir, né, pra fazer. Então eu deixava sempre a hora do banho, assim, antes de tomar banho, pra ele ir, porque como eu falei pra vocês, ele já tava ali peladinho, já tava indo pro banho e já aproveitava e fazia, porque nessa época do ano era bem frio aqui, então eu nem pensava em começar o desfraude, né, nessa época do ano, porque eu achava que o desfraude ia acontecer muitos escapes, então eu sempre pensava em começar o desfraude com ele quando esquentasse, né, quando ficasse quente, assim, porque eu imaginava que ia ser 1 milhão de escapes, né, então ele ia ficar molhado, ia dormir molhado, e eu, meu Deus, né, no frio não, vamos no verão. E assim, então ele foi, né, pedindo pra ir e pegou muito rápido
rápido essa vez de ir fazer xixi antes do banho. Então, antes do banho, a gente estipulou aquele horário e era praticamente o único que ele tava fazendo no dia, sabe? Ele não tava pedindo mais fora. Ele entendeu que era pra fazer naquela hora ali, né? E aí eu percebi que ele já tava assim, tipo, já tava quase um mês ali fazendo certinho todos os dias ali no banheiro. E aí eu comecei a colocar então outro horário pra ele, que era o horário da manhã. Ele já não tava mais fazendo quase xixi à noite, mesmo de fralda, assim, tirava a fralda dele de manhã cedo, a fralda dele tava praticamente seca. Às vezes tinha xixi, às vezes nem tinha xixi. E durante o dia ele usava a fralda normal, né, de noite, sem problema. E Gael mesmo assim, bebezinho, antes mesmo de 1 ano, ele já não fazia quase xixi à noite. Eu trocava ele, eu dava mamar pra ele e ele já ia dormir. Aí eu não trocava mais, é porque geralmente ele pegava no sono já no peito. Então eu deixava ele e ele quase não fazia xixi à noite. Quando ele acordava, aí ele fazia xixi. Então eu já nem tava mais trocando ele logo de manhã cedo. Até eu ficava um tempo ali de preguiça com ele no quarto, ali quando ele acordava, pra esperar ele fazer e eu conseguir trocar a fralda, porque senão eu trocava a fralda dele, em seguida tinha que trocar outra, sabe? Porque ele sempre fazia logo depois da manhã. E aí então eu comecei a falar pra ele pra gente fazer de manhã cedo, então logo que sai da cama, né? Eu pedia pra ele se ele não queria fazer um xixi no vaso, e aí eu levava ele. Na maioria das vezes ele sempre aceitou. Quando ele não queria fazer, tava tudo certo, eu deixava ele fazer na fralda. Sempre foi natural, assim, nunca foi uma coisa forçada, sabe? Nunca briguei com ele pra ele ir fazer no vaso. Agora você tem que fazer no vaso, você já tem 2 anos. Não, nunca. Foi algo sempre assim, quer fazer no vaso, a gente pode fazer no vaso. Quer fazer no vaso? Quer fazer no vaso, João? Então foi algo assim que eu sempre falava pra ele, né? Se ele queria fazer no vaso, eu levava ele lá e fazia. Às vezes eu colocava ele de manhã cedo, então, no vaso, que ele aceitava aí, né? E ele não fazia, assim, esperava um pouquinho ali, ele não fazia, eu tirava ele, colocava a fralda, às vezes ele fazia na fralda, às vezes ele mesmo pedia pra voltar a fazer xixi, que agora tava querendo fazer, né? Mas pra ter esse tempo dele e sentir a hora que ele tava querendo fazer xixi, demorou um pouquinho. Então, assim, falando pra vocês agora, parece que, assim, foi rápido, né? Foi uma coisa, um processo muito rápido tudo isso aí. Mas ele tá agora com 2 anos e 6 meses. E isso eu tô falando que aconteceu desde os 2 anos dele. Foi longos 6 meses até aqui, né? Então, nessa parte dele sentir ele quando ele tava querendo fazer xixi pra ele chamar pro vaso, foi bem demorado mesmo. Foi agora, com 2 anos e 5 meses, que ele começou a se atinar, sabe? Quando ele tava querendo fazer xixi, ele pedia então pra ir pro vaso. E até chegar nos 2 anos e 5 meses, eu sempre deixei ele de fralda durante o dia e durante a noite, né? Ele sempre ficou de fralda. E eu sempre pedia pra ele se ele queria fazer xixi no vaso. Às vezes, né, ele pedia também, mas não era todos os dias e não era sempre que acontecia. Então, mais era eu mesmo que pedia pra ele se ele queria ir no vaso comigo. Às vezes, quando eu tava indo fazer xixi, eu pedia se ele não queria me acompanhar, fazer também. E aí a gente seguiu fazendo assim, né? Só que daí, quando ele tava com 2 anos e 5 meses, ele já tava fazendo vários xixi já durante o dia no vaso. Só que ele tava ainda de fralda. E aí eu pedia às vezes pra ele fazer xixi, ele dizia que não queria, eu, tudo bem, né? Não quer fazer, tranquilo. Só que logo em seguida ele fazia na fralda. E aí eu comecei a reparar, tipo, ele não tá entendendo, né? Tá confundindo a cabeça dele, porque eu tô pedindo pra ele fazer xixi no vaso e ele tá de fralda. Então ele às vezes estava ali brincando, ele na euforia, ele não queria fazer xixi, né? Ou mesmo às vezes ele tinha terminado de comer, daí ele queria vir aqui fora brincar e ele não queria ir no vaso, né? Tipo, perder esse tempo pra ir no vaso. Ele queria continuar brincando e tudo certo, né? Mas eu acabei reparando que isso aí era uma coisa que tava atrapalhando ele, sabe? Tava confundindo ele. Eu pedindo pra ele ir no vaso e deixando ele de fralda. E teve um dia, então, que foi, assim, bem quente aqui em casa. Tava mais de 30 graus. E eu pensei, vou deixar ele só de cuequinha. Porque eu já tinha comprado algumas cuequinhas pra ele, assim, até pra ficar confortável. Eu colocava por cima da fralda mesmo, né? Tem foto lá no Instagram também, já dele de fraldinha e cuequinha, porque era bem confortável, né, pra ele dormir também no verão, assim, quando tava bem quente, assim, eu achava mais confortável, então eu deixava ele de cuequinha, né. Só que, claro, antes era só enfeite, né, era só pra ficar bonitinho. E aí, nesse dia, eu vi a oportunidade, então, de deixar ele sem fralda o dia inteiro, porque tava muito quente, ele ia tomar vários banhos, porque ele adora brincar na água, então eu sempre deixo ele uma bacia com água pra ele brincar quando tá bem quente, assim, então eu pensei, ele vai se molhar igual, vou deixar ele brincar, vou deixar ele bem à vontade, e não vou colocar
colocar fralda nele hoje. E daí de manhã cedo, já quando ele saiu da cama, eu já falei pra ele que hoje ele ia ficar sem fralda. E aí ele adorou na hora, sabe, a ideia de ficar sem fralda, porque ele já tava se irritando com a fralda muito tempo, já tava há muito tempo. Desde antes dos 2 anos, ele já tava assim, uma luta pra trocar ele, porque ele não queria mais colocar a fralda, ele não queria ficar. Então às vezes eu colocava a fralda dele, ele ia lá e abria. E aí a fralda que eu tava usando nele era aquela fralda Pants, que é tipo de vestir, né? E era super confortável, e aquela fralda foi a que ele mais aceitou, assim, de não querer tirar, sabe? Porque as de tiras ele tava tirando todas, então já não tava mais funcionando aqui em casa. E aí a Pants ele deixava assim mais, porque ele não conseguia rasgar ela sozinho, né? Mas enfim, né? Como eu tava falando pra vocês, nesse dia eu vi então a oportunidade de deixar ele sem fralda, já que ele não tinha ficado nenhum dia sem fralda, assim, o dia inteiro, e ver como é que ia ser, né? Então ele ficou o dia inteiro sem fralda, e todos os xixis que ele fez foi no vaso, gente. Ele não fez, assim, nenhum escape, foi bem o contrário do que eu achei que ia ser, foi bem tranquilo. E claro, também nesse dia, né, como ele tava sem fralda, eu tava toda hora lembrando, né, de 20 em 20 minutos, de meia em meia hora, eu tava lembrando que ele tava sem fralda, que se ele quisesse fazer xixi, era pra pedir pra ir pro vaso. Quando eu ia, eu convidava ele se ele não queria ir junto também. Então eu tava ali reforçando mais, né, então isso provavelmente ajudou bastante ele, pra ele lembrar, né, e fazer o xixi no vaso. E algumas vezes ainda do dia ele mesmo pediu pra ir no vaso, então foi super tranquilo. E aí no segundo dia tava quente de novo, eu pensei, vou deixar ele de novo, né, já que ele ficou ontem, foi de boa, vou deixar hoje de novo. E ele fez tranquilo todos os xixis também no vaso. Chegou de noite, né, coloquei a fralda. No terceiro dia, a mesma coisa, sem fralda durante o dia, xixi todos no vaso. No quarto dia, então, teve um escape que ele fez um xixi, ele tava brincando, eu acho que na empolgação ali, nesse intervalo, eu não devo ter pedido, né, pra ele fazer o xixi no vaso. E ele acabou também esquecendo que tava sem fralda. E aí aconteceu um escape. Eu falei pra ele que tava tudo bem, né, que tinha acontecido ali, que o xixi tinha saído com muita pressa, né, tinha passado muito rápido. E não tinha problema, a gente ia limpar e tava tudo certo. Troquei ele, limpei e reforcei de novo. Quando sentisse vontade, né, avisa a mãe que a gente vai pro banheiro. E aí passou, gente. Passou alguns dias, aconteceu outro escape, a mesma coisa, tava tudo bem, tudo tranquilo, a gente limpa, não tem problema, né. E aí foi indo, né, eu fiquei assim mais de um mês pedindo de 20 em 20 minutos, de meia em meia hora, pra ele, se ele queria fazer o xixi no vaso, convidando ele, reforçando que ele tava sem fralda, né. E eu sempre também deixava ele à vontade pra escolher as cuequinhas, né. Comprei alguns pacotinhos com personagens e coisa arada, que a gente sabe, né, com criança tem que ser assim mais lúdico mesmo, é a fase. Então eu sempre falava pra ele, vamos escolher a próxima cueca, né, do dia, né. E sempre tava lá separado, ele sempre gostou dessa parte, e também sempre deixei ele bem à vontade pra ele ir pro banheiro, né. Como eu falei pra vocês, de ele pegar o assento, colocar em cima do vaso, pegar o banquinho, colocar também no vaso, se sentar, eu ajudava, né, claro, ele ia se sentar, ele ajudava a puxar a cueca então pra baixo, né, pra sentar ali no vaso, e depois ele mesmo guardava tudo, sabe? Ele se sentia, eu acho que muito independente, assim. Ele gostava bastante desse processo, ele gosta, né? E ele ficava sempre assim animado, né? Quando eu ia pro banheiro, ele já ficava, vamos pegar um banquinho, vamos pegar um banquinho, vamos pegar um banquinho, rápido, rápido, rápido. Super animado, sabe? Ele gostava bastante, e eu sempre gostei de deixar esse momento pra ele, né? Tanto de ir no banheiro, como escovar os dentes, como fazer essas coisas da rotina mesmo do dia a dia, que não são assim muito, né, legais de fazer, principalmente pra eles, né, que tem que ficar parado, assim, tem que sair da brincadeira pra ir lá escovar os dentes. Eles não gostam muito desse tipo de coisa, né? Então eu sempre procurei deixar essas tarefas, né, do dia a dia mais divertido possível pra ele gostar de fazer, né? Então eu sempre ia brincando com ele, coisas lúdicas, assim, com personagens. Ele sempre gostava, né? E aí ele sempre ficava animado, sabe, pra ir no banheiro, pra pegar as coisas, pra ver a cor que ia sair o xixi, sabe? Essas coisas de criança mesmo, que é bobeira, assim, pra gente, né? Mas pra eles fazem toda a diferença, né? A gente dá essa atenção, fazer essas coisas se tornarem, né, divertidas. E aí a gente foi indo assim, gente. Geralmente quando ele tava na hora de fazer xixi, que ele pedia pra ir no vaso, ele já tava, assim, no auge do xixi, sabe? O xixi já tava saindo. Então, quando ele pedia pra ir, eu já corria pra pegar ele, pra levar ele pro banheiro, e ele mesmo falava, rápido, 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 sabe? Porque ele, quando se atinava que tava querendo fazer xixi, o xixi já tava quase saindo. Então a gente tinha que correr pro banheiro, né? Pra não ter escapes. E desde que eu tirei a fralda dele, aquele dia lá, que tava quente, que eu tirei a fralda dele, que ele ficou sem fralda, ele nunca mais colocou fralda durante o dia. Nunca mais coloquei fralda nele. Depois daquele dia lá, ele começou a sempre fazer, né,
né, o xixi no vaso e começou a entender, se entender, né, também quando tava realmente com a vontade de fazer, e mesmo ele queria fazer o xixi então no vaso, pedindo, né, pra fazer. E aí, como ele já ficava de fralda durante o dia inteiro, ele não tava mais aceitando colocar a fralda à noite. Mas assim, eu também colocava a fralda à noite nele por precaução mesmo. Ele já não tava mais fazendo o xixi à noite, era muito raro assim quando ele fazia, tipo, de uma semana inteira, às vezes ele fazia um xixi à noite na fralda, sabe? Então a fralda que eu tirava de noite dele era sempre seca, mas eu sempre deixava por precaução, eu não queria desfraldar ele agora também, né, como eu falei pra vocês. Eu não planejei, tipo assim, agora eu quero desfraldar ele, sabe? Foi algo que aconteceu, partiu dele, assim, eu só fui incentivando ele a chegar então no desfralde, né? E na hora então de dormir, ele já não queria mais colocar fralda, era briga quando eu começava a fazer o ritual da noite, que é escovar os dentes, ir no banheiro, colocar fralda e ir pra cama, né? Quando ele via já que a gente tava indo pra cama, ele já começava a chorar, que ele não queria colocar fralda. Então eu sempre tinha que dar uma conversada com ele, explicar. E às vezes ele aceitava, às vezes ele não queria mais, então eu deixava ele sem mesmo. E quando ele pegasse no sono, eu colocava fralda nele, pra ele não ficar assim, né, irritado, assim. Eu não queria colocar a fralda nele forçado. Então às vezes eu colocava a fralda nele dormindo, mas por precaução mesmo, né? E aí quando ele acordava, eu tirava a fralda dele e ele ia fazer o xixi no vaso sem problema. Só que ele não tava querendo mesmo, assim, de jeito nenhum mais colocar fralda. Então eu comecei a deixar ele sem fralda. Então pronto, não quero colocar fralda, não tá praticamente fazendo xixi na fralda mesmo. Essa fralda tá sendo só de enfeite praticamente. Então vamos deixar sem fralda, vamos ver o que acontece. Expliquei de novo pra ele, conversei. Sempre converso muito com o Gael, né? Falando pra ele, então você tá sem fralda, você não pode fazer o xixi na cama. Se você quiser, a gente vai fazer o xixi no vaso, né? E mesmo com fralda, tinha dias de madrugada que ele começava a se rolar na cama, né? E eu perguntava pra ele, quer fazer xixi, quer ir no banheiro? Ele, sim, mãe, sim. Porque ele já não tava mais querendo fazer o xixi na fralda, né? Ele queria fazer o xixi no vaso mesmo, estando de fralda. Então, quando ele começou a ficar sem fralda de noite, ele mesmo já tava indo nesse embalo de fazer o xixi no vaso. Às vezes, assim, de noite, ele já começava a sentir, ele já me chamava que ele queria fazer o xixi no vaso. Às vezes eu percebia mesmo que ele tava se rolando na cama, eu ia lá, convidava ele e levava ele pro banheiro, voltava a dormir tranquilo, sabe? Nunca tive problema. Então, nessa parte foi o desfraude, assim, noturno, foi em questão de dias, assim, né? Que ele praticamente, até agora, não aconteceu nenhum escape. Pra não falar que não aconteceu, aconteceu sim. Um escape até agora à noite, ele já tá umas 2 semanas, assim, sem fralda à noite definitivo, né? E aconteceu um escape só. Mas super tranquilo, sabe? Eu achei que ia ser bem mais difícil essa parte de noite, porque a questão mesmo da criança tá dormindo e se atinar dormindo que tá com vontade de fazer xixi, né? É uma coisa assim que eu achei que ia demorar mais tempo, né? O processo inteiro do desfraude dele eu achei que foi muito rápido. Eu não sei vocês, assim, né? Mas eu não participei da criação de nenhuma criança, assim, não tive essa experiência de fora pra ver como é que é esse processo de desfraude, né? A gente olha vídeo, a gente pesquisa, olha experiências de outras pessoas também pra ver, né, como é que funciona, pra gente mesmo ter um mínimo, assim, de noção, né, conversando com a pediatra e tudo mais. E sempre os relatos que era muito difícil, né, de tirar a fralda, a criança, assim, não dava sinais, ou às vezes a criança desfraldou, assim, de um dia pro outro, não queria mais fralda, nunca mais fez xixi na fralda. Às vezes a criança mesmo, muito cedo, sabe, começou o desfraude, e tu vai lendo, assim, tu acaba, né, ficando um pouco bagunçado, assim. Então eu parei de olhar, sabe, não queria, porque não era uma coisa que eu queria fazer o desfraude dele, né. Eu pensava, assim, futuramente, né, eu olhava pra pensar numa experiência futura dele. Mas como eu falei pra vocês, aconteceu tudo muito natural, como no desmame, foi um processo que partiu dele, e eu só incentivei ele também como aconteceu no desmame. Ele já não tava mais mamando, então comecei a ofertar cada vez mais a comida pra ele realmente concluir o desmame, que era algo que já tinha partido dele. Então a gente conseguiu o desmame natural, tranquilo, de uma forma muito de boa, assim, muito tranquila mesmo. E a mesma coisa aconteceu com o desfraude, que eu não tava planejando pra esse ano, assim, o desfraude dele. E eu tô bem feliz, assim, com ele, porque ele também tá tranquilo agora. Ele já não queria colocar fralda, né? Então, pra ele tá na mil maravilhas, né? Ficando sem fralda, que é uma coisa que incomoda, começa a incomodar eles com o tempo também, né? Então, deixa aqui o meu relato da nossa experiência pra vocês, né, gente? Eu tô, assim, com o coração bem leve, com o coração tranquilo, que foi missão cumprida com sucesso, que foi um processo, assim, como eu gostaria que fosse mesmo.
mesmo, bem natural, bem tranquilo. E como eu falei antes pra vocês, né, gente, cada criança é única, não fiquem comparando, porque fulano desfraldou, porque fulano não desfraldou, porque isso não sei o que, não sei o que lá. Se vocês têm dúvida, vocês procurem conversar com o médico de vocês, com o médico, né, pediatra da criança. Conversem, que esse é o especialista no assunto. A gente aqui vai dando relatos, porque, de novo, cada criança é única. Gael partiu agora pro desfraude. Ele quis desmamar com 2 anos e 4 meses. Ele quis desfraldar por completo com 2 anos e 6 meses. Mas, de repente, a tua criança já desmamou porque não quis mais com 1 ano. E tá tudo certo, tá tudo tranquilo, sabe? Não fique se comparando e comparando a criança, porque isso só gera frustração e não é legal. Não é isso que eu quero aqui pra vocês. Aqui eu quero mesmo só deixar o nosso relato de experiência mesmo, pra, se você consegue tirar alguma dica aqui da nossa experiência que sirva de ajuda pra você, isso já é válido, tá certo, gente? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar teu like aqui pra mim, de te inscrever no canal, que é super importante, e comenta aqui embaixo pra mim como é que tá sendo o processo de desfraude aí com você, ou como é que foi, né, se já aconteceu. Comenta aqui e vamos papear, tá bom? Super beijo, gente, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!